Que privilégio, eu estava agradecendo ao Senhor, né, pelo privilégio. Realmente foi um presente que você está me dando, né, poder, meu sonho tão grande aí na África e você está me dando um presente, né, de alguma maneira eu estou aí. Né, e eu creio que Deus tem coisas poderosas para as nossas vidas, nessa noite para vocês e nessa manhã para nós aqui no Acre, né? Amém. Amém. Então, boa noite para você, Igreja Batista do Bosque, em Beira, e bom dia para você que está nos acompanhando aqui no Acre, e boa tarde no Brasil, né, em outros estados. E nós estamos no culto Passos de Fé, e eu creio que esse tempo é um tempo em que Deus tem nos encorajado a nos fazer viver em fé, andar em fé, né? E pensando nisso, há um texto muito interessante e que fala muito ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês hoje, que está no Salmo 142. Salmo 142 diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és meu refúgio. És tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças a teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Eu quero compartilhar com vocês esse momento da caverna de Adulão, onde Davi estava estava vivendo um momento delicado. Esse salmo relata exatamente um momento da vida de Davi em que ele estava vivendo um momento de dificuldade, um momento bem delicado. E ele se refugia nessa caverna justamente para salvar sua própria vida, porque Saul estava atrás de matá-lo. E esse momento da vida de Davi, eu acho que parece muito com o momento em que nós estamos agora, porque Davi se refugiou na caverna para salvar a própria vida. E nós estamos confinados em casa para salvar a nossa própria vida, né? E nesse salmo Davi ele demonstra alguns sentimentos, né? Se nós observarmos, esse salmo mostra alguns sentimentos que estavam no coração de Davi. Ele fala que ele estava em angústia, ele aparenta estar desanimado, ele fala de solidão, ele fala de um momento de abatimento. Então, nós percebemos angústia, desânimo, solidão e abatimento. Por que Davi foi parar nessa caverna? Quando Davi ele mata o gigante, ele se torna herói da nação. E por se tornar herói da nação, isso causa ciúmes no coração do rei Saul, e o rei Saul começa a perseguir Davi. Então, Davi vai para a caverna para que ele salve a sua própria vida, como eu havia falado. Só que, se nós olharmos alguns textos antes, nós percebemos que Davi já havia sido ungido pelo Senhor, Deus já havia ungido, né, através do profeta Samuel,
já havia ungido Davi como rei de Israel, então já havia muitas promessas na vida de Davi. E aí a gente começa a se perguntar, meu Deus, então por que que Davi foi parar nessa caverna? Ele já havia sido ungido rei, já havia promessas de Deus sobre a vida dele. E uma coisa que eu aprendo com Davi, que nesse momento em que ele estava vivendo, é que o tempo de caverna é necessário na nossa vida. Às vezes a gente fica assim pensando, meu Deus, eu estou angustiada, eu estou. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, pastor Estamos Emar? sim. Tá Ah, tudo tá. Porque bem, tá tudo ótimo. eu tô ouvindo a minha voz repetindo. Então, o tempo de caverna, ele é necessário na nossa vida. Porque esse tempo de caverna, nós percebemos que foi uma preparação para aquilo que Deus queria fazer na vida de Davi. Havia promessas, haviam propósitos de Deus na vida de Davi, mas ele teve que passar pela caverna. E existem momentos na nossa vida que a gente começa a sentir como, talvez até nesse momento, você que está nos acompanhando, você esteja vivendo um momento de angústia, de desânimo, se sentindo sozinho. Às vezes você pode até estar com o espírito abatido e você esteja vivendo exatamente assim, como se estivesse em uma caverna. Mas eu vim aqui te dizer que o tempo da caverna, ele é necessário na minha vida e na sua vida, para que se cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas. Existe um momento da caverna. E o momento da caverna, eu creio até que é o momento em que Deus nos esconde do inimigo. E é um momento que Deus vai trabalhando no nosso coração, Deus vai trabalhando na nossa vida, no nosso caráter. Esse foi o momento de Deus trabalhar no caráter de Davi, na vida de Davi. E esse momento da caverna, ele nos ensina algumas lições. E algumas lições eu percebo na vida de Davi. E essas lições eu quero compartilhar com você. A primeira lição que eu aprendo com Davi é que Davi não sucumbiu na caverna, mas ele se fortaleceu. Apesar da angústia, apesar do desânimo, apesar da solidão, apesar do abatimento, porque Davi estava sendo perseguido, lá em 1 Samuel fala que Saul procurava matar Davi, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Então, Davi ele estava vivendo um momento de perseguição intenso, porque Saul e seus soldados procuravam Davi a todo custo e todo momento. Só que Deus protegia a vida de Davi. E sabe, nesse momento, Davi poderia sucumbir, Davi poderia se entregar à angústia, ele poderia se entregar àquele momento que ele estava vivendo de abatimento. Mas você vai perceber que Davi ele não se deixa sucumbir, mas ele se fortalece, ele sai da caverna mais forte. E agora, esse é o nosso desafio. Esse momento de confinamento, esse momento em que nós estamos passando, porque esse momento é desafiador, tanto na nossa fé, como na nossa saúde, como economicamente falando. Mas será que esse momento nós vamos sucumbir ou nós vamos nos fortalecer? Eu quero contar para vocês a minha experiência desse momento. Eu fui contaminada com Covid, né, 19. Eu fui contaminada e eu tive momentos muito desafiadores, né, porque eu estou no grupo de risco, eu tenho asma, e o meu maior desafio foi a falta de ar. Então, eu passei muito mal e eu tive que lutar mesmo para minha vida. Pela minha vida, eu tinha momentos que eu achava que eu não ia sobreviver, mas Deus me deu vitória. Foram 60 dias para minha recuperação.
e Deus me deu vitória, e eu posso dizer para vocês que eu saí disso muito mais fortalecida. E quando eu olho para aquilo que eu passei, eu tenho agradecido ao Senhor, porque foram dias de experiências com Deus, foram dias de que Deus se revelou a mim de uma forma sobrenatural, foram dias em que eu vi a face de Deus, eu vi o cuidado de Deus, eu vi o amor de Deus pela minha vida, eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida de uma forma tão grandiosa e tão profunda, porque a gente sempre sabe que Deus tem um propósito na nossa vida. A gente ouve falar sempre isso, mas você entender esse propósito de uma forma profunda, mergulhar em águas mais profundas, isso faz toda a diferença. E essa doença, ela fez toda a diferença na minha vida. Eu pude viver experiências que nesses 23 anos que eu sirvo ao Senhor, eu não havia vivido. Então, eu creio que aquele momento de caverna na vida de Davi fez ele se fortalecer, Deus se revelou a ele de uma forma muito profunda. Davi já conhecia o Senhor, mas eu creio que na caverna ele viveu experiências em que ele não viveu lá no pasto. Ele viveu coisas sobrenaturais com Deus. Então, eu quero te dizer, queridos, que você pode estar passando pelo momento que você estiver passando, um momento de angústia, um momento de solidão, um momento de que você esteja até com o espírito abatido, que você esteja dizendo assim, pastor, eu estou vivendo na caverna, mas essa caverna vai te fazer ser uma pessoa muito mais forte. A questão é você se posicionar, porque Davi, a maneira que ele reagia diante da adversidade era uma maneira tremenda. Ele não deixava que o desânimo, ele não deixava que os sentimentos dele direcionasse a sua vida. Ele não se deixava ser dominado pelas emoções, mas ele era direcionado pela voz de Deus, por aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, não deixe que as emoções dirijam a sua vida, não deixe que as emoções venham te fazer sucumbir. Seja direcionado por aquilo que Deus tem para a sua vida. E a segunda coisa que eu aprendo com Davi é que o verdadeiro refúgio dele era o Senhor. Porque, assim, a caverna se tornou um refúgio físico. Ele estava ali dentro daquela caverna para fugir de Saul, para que ele não morresse, para que ele não fosse morto por Saul e seus soldados. Mas no versículo 5 do Salmo 142, ele diz assim: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. A nossa casa hoje se tornou o nosso refúgio contra esse vírus, contra essa doença, mas o nosso verdadeiro refúgio é o Senhor. Porque se o Senhor não guardar as nossas vidas, em vão é todas as coisas. O próprio salmista disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, assim, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, humanamente falando. Davi fez aquilo que estava ao alcance dele, que era ir para a caverna, ir para aquela gruta, né? Ir para aquele momento ali, que era um refúgio físico. Mas Davi, ele se refugiou verdadeiramente no Senhor. A gente percebe em Davi uma total dependência no Senhor. E essa dependência, quando nós dependemos totalmente do Senhor, isso nos dá uma força sobrenatural. Isso nos dá uma força que, aos olhos humanos, as pessoas não conseguem explicar. E sabe, pastor Aimar, eu tive uma direção de Deus
quando eu tive no hospital, por conta da falta de ar, isso eu quero testemunhar para vocês, mas eu não quero que ninguém siga o meu exemplo, porque foi uma direção que Deus me deu. E pode, para outras pessoas, Deus dá uma outra direção. Então, assim, Deus me deu uma direção, porque a médica disse para mim, se a falta de ar piorar, você precisa voltar imediatamente para o hospital. E a falta de ar foi piorando a cada dia, ao ponto de eu não conseguir ficar em pé. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia fazer coisas mínimas como escovar os dentes, colocar uma roupa, tomar banho sozinha. Era muito desafiador para mim, por conta da falta de ar. E o ideal seria eu ir para o hospital. Só que eu tive uma convicção no meu coração que não era para eu ir. E naquele momento eu não conseguia orar com palavras, mas no espírito, porque eu não conseguia falar. E eu pensava só eu e Deus, e eu dizia, Senhor, o Senhor vai me curar aqui. E Deus dizia, eu sou o teu refúgio, eu cuido de você. Então, assim, eu me propus ficar em casa. Por isso que eu estou dizendo que talvez não seja o que Deus vai te direcionar. Então, eu não estou aqui fazendo uma apologia para quem estiver doente não ir para o hospital, não ficar em casa, mas foi algo entre eu e Deus. Aquele momento, Deus disse, fique aqui, porque eu vou fazer um milagre no seu quarto. Então, assim, eu estava me sentindo como na caverna mesmo, eu estava angustiada, porque pelo menos 5 pessoas que eu conhecia haviam morrido com essa doença. Eu estava me sentindo solitária, porque, além de tudo, é uma doença que traz solidão, porque ninguém pode se aproximar de você, ninguém pode estar junto de você. É algo que você sofre ali, só você e Deus. E eu estava me sentindo muito abatida porque eu não tinha forças. Eu não tinha forças para orar, eu não tinha forças para ficar em pé, mas o meu espírito estava ligado no Senhor. E eu dizia, Senhor, eu pensava, Senhor, uma gota do teu sangue no meu pulmão muda todas as coisas. Foi ali, às vezes, eu tive uma experiência que o ar começou a faltar e eu estava sentada na cama porque eu dormia sentada e o ar começou a faltar começou a ficar tudo escuro e eu percebi que eu ia desmaiar. E na minha mente eu dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Como Davi clamou aqui no Salmo, ele dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E eu dizia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E naquele momento eu comecei a voltar, o ar começou a voltar, e eu percebi que Deus ia fazendo um milagre na minha vida, dia após dia Deus ia fazendo um milagre na minha vida, mas a minha total dependência foi no Senhor. Eu usei os medicamentos, a única coisa que eu não fiz foi ir para o hospital, como disseram que era para eu fazer, mas porque eu tinha uma convicção no meu coração que Deus ia me curar no meu quarto. Então, e foi exatamente o que Deus fez. E quando eu fui fazer a minha última tomografia, o médico disse assim para mim, olha, você pode contar esse testemunho, porque você é um milagre. Por muito menos, pessoas que estavam hospitalizadas faleceram. E Deus foi um milagre, não tem explicação. Deus fez um milagre na sua vida, porque não era para você ter resistido em casa, você não tinha condições de sobreviver. Então, assim, humanamente, em casa, eu não tinha condições de sobreviver, mas quando nós dependemos do Senhor, Ele nos dá uma força sobrenatural.
E era isso que acontecia com Davi. Humanamente falando, ele viveu situações que eram impossíveis, mas Deus dava a Davi uma força sobrenatural. E talvez você que está nos acompanhando nesse momento, que está cultuando o Senhor nesse momento conosco, humanamente falando, a sua situação possa ser impossível, mas quando você depende do Senhor, Ele te dará uma força sobrenatural para vencer os desafios na saúde, vencer os desafios financeiros, vencer os desafios na sua família, seja qual desafio você tiver, Deus vai te dar forças para vencer. Quando nós dependemos dele, quando nós fazemos do Senhor nosso refúgio, a vitória sempre será garantida. E a terceira lição que eu aprendo com Davi é que ele não deixou que um tempo de dificuldade definisse o seu destino. Havia um destino para Davi, havia uma promessa. Deus havia ungido Davi rei, e essa era a promessa de Deus para a vida dele, o trono de Israel. Então, aquele momento, aquela caverna, aquele momento de dificuldade, Davi não deixou que definisse o destino dele. O olhar de Davi estava na promessa de Deus. Deus tem promessas para a sua vida. Eu creio que cada um de nós, Deus tem algo, Deus falou para você, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Então, não deixe que esse momento, que talvez de dificuldade que você está vivendo, venha definir o seu destino, porque esse não é o seu destino final. O destino final é aquilo que Deus te prometeu. Paulo diz assim, essa leve, momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. Então, existe uma glória de Deus que há de ser revelada para as nossas vidas. E esse breve, momentânea tribulação não pode definir o nosso destino. Tudo na nossa vida passa, a pandemia vai passar, a dificuldade financeira passa, a enfermidade passa, os desafios passam. A única coisa que não passa na minha vida e na sua vida são as promessas de Deus, é a palavra de Deus. Essa não passa e essa vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida, que tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Esse momento não é o teu destino final. O teu destino é viver as gloriosas promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Existiu um momento em que eu pensei até que eu ia morrer, mas Deus falou para mim. Deus disse assim, através até do salmista: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. E ali eu entendi que eu não ia morrer. Deus me fez lembrar das promessas que Ele tinha para a minha vida. E eu declarei, eu não vou morrer, mas viva eu ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Amém? E aqui eu estou declarando os feitos do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu vou apressar um pouquinho, né, por causa do tempo. Em quarto lugar, que eu percebo em Davi é que mesmo em dificuldades, ele se torna um exemplo para os homens que se juntaram com ele. Haviam homens que se juntaram com ele na caverna. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, diz assim: juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Mesmo em dificuldades, Davi se tornou um exemplo para esse homem. Queridos, mesmo em dificuldades, você vai se tornar um exemplo para a sua família e para aqueles que te rodeiam. Esses homens, eles eram homens que estavam endividados, descontentes, mas mais na frente eles se tornam, a Bíblia chama esses homens de os valentes de Davi. Então, mesmo em dificuldades, você vai se tornar exemplo para todo aquele que estiver ao seu redor, porque eles vão ver o milagre de Deus na sua vida, e isso vai gerar fé no coração das pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus.
E, por fim, diante daquele cenário, Davi não deixou de seguir a direção de Deus. Em 1 Samuel, no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 3, diz assim: de lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Antes dele ir para a caverna, ele pede para o rei de Moabe cuidar dos pais deles. E ele diz assim: até que eu saiba o que Deus fará comigo. Ou seja, ele é como se ele dissesse assim: eu vou para a caverna, mas lá eu ficarei até Deus me dar uma direção, até Deus falar o que ele fará na minha vida. Então, queridos, mesmo diante de todo esse cenário, Davi não deixa de seguir a direção de Deus. Então, não deixe que as dificuldades te torne insensível à voz de Deus. Mesmo diante de tudo isso, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te direcionar o que você deve fazer, Deus vai te dar uma resposta, Deus vai te conduzir em meio a tudo isso. Deus vai te conduzir. E é na caverna que nós temos os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Então, ouça a voz de Deus, porque Ele vai te dar uma direção. Como eu falei para vocês, esse tempo de dificuldade que eu passei foi o momento em que eu mais ouvi a voz de Deus. E Deus me direcionou, e Deus falou comigo, e Deus me trouxe respostas, e foi em meio à dor, em meio ao medo de morrer, em medo ao abatimento, que Deus me deu direcionamento. E Deus vai te dar direcionamento. Por isso, eu quero te encorajar a dar passos de fé. Davi foi um homem que tinha passos de fé, estilo de vida. Em tudo na vida dele, ele dava passos de fé. Passos de fé é exatamente isso, é colocar diante de Deus as nossas impossibilidades, é clamar ao Senhor. O salmo começa dizendo que ele clamou ao Senhor. Então, esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor. Esse não é o momento de desistir, esse não é o momento de voltar atrás, de sucumbir, mas é o momento de nós dependermos cada vez mais do Senhor. Então, eu quero te desafiar. E o que são passos de fé? Colocar durante 7 quartas-feiras diante de Deus as suas impossibilidades. E enquanto vocês não estão nos cultos presenciais, você vai acompanhando, né, de uma forma online. E Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Deus está na sua casa. Deus está aí onde você está, né? Então, eu quero orar com você nesse momento, você que quer começar a dar passos de fé, você que quer dizer, Senhor, eu mesmo nessa caverna, eu declaro que eu dependo totalmente do Senhor. E você que está do 2º ao 7º, Deus já te deu vitória, em nome de Jesus. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida, e você se tornará exemplo de fé para todos aqueles que te rodeiam. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento, através dessa live, cultuando ao Senhor conosco, Pai. Todos que estão começando a dar passos de fé, aqueles que estão do 2º ao 7º. Senhor, talvez essa pessoa esteja se sentindo em uma caverna, angustiado, abatido, se sentindo solitário, como Davi estava se sentindo naquele momento. Mas ele fez uma declaração: Tu és o meu refúgio. E nesse momento, Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio. Essa pessoa que está dando passos de fé nesse momento, ela está declarando que o Senhor é o refúgio da vida dela.
dela. Nós dependemos do Senhor e nós declaramos, Pai, que esse momento não vai nos fazer sucumbir, mas vai nos tornar cada vez mais fortes, porque o Senhor está conosco. Pai, eu quero te pedir que o Senhor alcance o coração dessa pessoa, tirando todo o desânimo, tirando a angústia, tirando o medo, tirando o abatimento, tirando a solidão, Pai, tirando a dúvida, Senhor, tirando essa tristeza, em nome de Jesus. Senhor, coloca fé, Senhor, renova o ânimo, renova a esperança, renova a alegria, renova a paz dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus. E eu quero declarar saúde sobre todo aquele que está enfermo. Eu quero declarar restauração sobre as famílias. Eu quero declarar provisão, Pai, sobre todo aquele que está necessitando, Pai, em nome de Jesus. Todo aquele que está clamando por uma porta aberta, que a porta se abra, Senhor, em nome de Jesus. Que os céus se abram a favor dessa pessoa que está clamando ao Senhor. E que um milagre aconteça, Pai. Alcança agora cada lar, cada casa, Pai, aonde essa pessoa está nos acompanhando nesse momento, que o milagre, a provisão, a graça, o favor, a tua misericórdia, o teu poder, alcance agora cada família, em nome de Jesus, e nós declaramos a vitória da cruz sobre cada vida, em nome de Jesus, e que o teu nome seja exaltado e glorificado, que essa pessoa que está dando passos de fé, assim como Davi se tornou um exemplo para aqueles homens, que essa pessoa se torne um exemplo de fé para a sua família e para todos aqueles que a rodeiam, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida e declaro a vitória, o milagre, em nome de Jesus. Amém e amém.